Bom, novamente bom dia, né, a todos os colegas, vereadores e vereadoras, a imprensa, os colaboradores da casa, as pessoas que nos assistem aí pela internet. Deixar um registro aqui importante. Acho que nesses 4 anos e 9 meses eu consegui deixar claro como que é esse posicionamento aqui, e até hoje foi bem interessante, né? Acho que a gente conseguiu divergir de forma respeitosa. Acho que esse é um papel fundamental da democracia. E fazer alguns lembretes que, na verdade, algumas semanas, alguns meses têm me incomodado, porque às vezes as pessoas fazem um questionamento assim: por que que em determinado momento você não interceptou, não respondeu, não fez essa consideração? É porque nós temos um regimento, né, um conjunto de regras que deveriam ser seguidos para o trâmite de todos os procedimentos aqui dentro. Muitas das vezes a gente não consegue, né, devido ao calor aí da emoção, a gente fica tentando cumprir todos esses procedimentos, e eu faço o possível para cumprir todos. Só fazendo um adendo, antes de tratar o assunto que eu trouxe para nós aqui hoje, eu quero só fazer uma consideração numa discussão que teve aqui na reunião de hoje, que é sobre as 12 cestas básicas para o servidor. E aí nós, né, convergimos, discutimos. Na verdade, acho que é um assunto que todo mundo quer que o servidor seja valorizado, e aí teve discursos favoráveis, mas o que a gente precisa pensar é que hoje nós fizemos uma coisa muito parecida aqui, né? Hoje se criou um cargo, quem votou favorável, de novo coordenador do pronto-socorro, devido ao momento da pandemia e as determinações legais do governo federal. Esse cargo terá validade a partir de 1º de janeiro de 2022. Então, nada impede que seja votado agora com vigência e eficácia a partir de 1º de janeiro de 2022, conforme foi agora. Então, esse é simplesmente uma ponderação a nível de que no momento mesmo, se a gente ficar interceptando toda hora, parece que nunca vai acabar, né? Porque todo mundo quer ter a razão. Então agora é o meu momento de fala, fica só essa consideração. Caso o executivo, o prefeito municipal queira, é possível votar agora com vigência a partir de 1º de janeiro de 2022, porque aqui ninguém é leigo, todo mundo sabe que esse ano não pode ter esse aumento de despesa. Agora, os 2 pontos relevantes que eu trouxe para tratar com vocês: o primeiro se chama concurso público e vai ficar no campo da sugestão. Eu estou ficando um tanto incomodado porque primeiro falou-se que em janeiro seria essa licitação, inclusive eu fui até a comissão de licitação no dia, depois passou-se para março, depois passou-se para setembro, e a justificativa que eu tenho recebido é que foi cancelada, foi postergada porque está aparecendo somente uma empresa. E aí fica no campo da sugestão para o município disponibilizar para nós, disponibilizar para a Câmara Municipal, para fazer uma maior publicidade desse edital. Talvez esse edital de licitação não esteja tão convidativo para essa empresa, porque eu acho estranho um concurso dessa amplitude, porque um concurso em patrocínio hoje, se a gente considerar o número de contratação que se existe, ele vai ter no mínimo 200 vagas em todos os setores, no mínimo. Então, um concurso desse era para aparecer, eram 10 empresas interessadas, porque aqui na Câmara Municipal teve um concurso para 4 vagas e compareceram 3 empresas interessadas. Então, um concurso para 4 vagas, um concurso para 200 vagas, no mínimo, com certeza, e se esse processo de municipalização realmente vier dessa forma tão, né, rigorosa, da forma que tem se especulado, nós vamos ter um concurso aí de 200, 300 vagas ou mais, porque só na educação vai ser praticamente 100. Então fica no campo da sugestão dar mais publicidade a essa questão. Se tem alguma restrição para agora, quais são os motivos, o porquê dessas empresas não estarem aparecendo, porque nos concursos anteriores, né, nós tivemos aqui concurso em 2010, concurso em 2012, concurso em 2015, que foram concursos que tiveram muitas empresas interessadas. E por que que agora nós estamos tendo só uma? Né? Vamos cuidar para que seja realmente um processo muito bem feito, porque tem muita gente há muitos anos se dedicando para isso, e nós temos que cuidar que seja realmente um processo de portas abertas para todo mundo, né? De portas largas abertas para todo mundo, com a maior transparência, como foram os últimos, né? Porque nos últimos aí, se tem algo que todo mundo tem a elogiar, os últimos concursos da última década em patrocínio
tanto que não teve nenhum tipo de vínculo de vício político, porque nós vimos muitas pessoas de fora, inclusive pessoas que eram oposição ao governo da época, passarem aí nos primeiros lugares. Então, isso é algo que a gente precisa, sim, manter e colaborar para que seja. Então, pedir para que seja realizado o quanto antes, e aí vai ficar aqui uma outra sugestão. Vamos elaborar um processo de resolução, vamos tramitar na casa, vamos sugerir ao prefeito que, caso essa municipalização venha, que ele considere as listagens de tempo de serviço dos colaboradores do Estado. Porque quando o colega falou mais cedo, o vereador Ricardo Balila falou que pode ficar tranquilo que não vai ter nenhum prejuízo para nenhum servidor. A grande preocupação dos servidores, principalmente dos contratados, é porque lá no Estado não existe indicação política, ninguém quer saber em quem você votou, ninguém quer saber, não existe nenhum tipo de obscuridade. Você pega o seu contrato todo início de ano e encerra no final do ano, de acordo com o seu tempo de serviço, com a sua habilitação, com a sua qualificação, e aí independe de qualquer outro tipo de coisa. Então nós temos que defender essa ideia, que esse processo seletivo, como é feito lá no Estado por tempo de serviço, que é chamado de designação, convocação, caso aconteça a municipalização, que ele seja seguido aqui no município também, para valorizar essas pessoas e dar oportunidade dessas pessoas continuarem trabalhando, principalmente no caso das senhoras, né, as ASBs, que são as auxiliares de serviço de educação básica, que já vão ter um prejuízo muito grande, porque o Estado tem plano de saúde, o Estado trabalha 6 horas diárias, o município é 8, então nós temos que pensar em quem mais precisa, e é o momento de pensar sobre isso. Já falando, né, falando do concurso e trazendo essa ideia do processo seletivo, não poderia finalizar aqui, partir para a finalização como o terceiro e último assunto, a municipalização. Já tem mais de 3 meses que eu estou batendo nessa tecla, que isso vai acontecer, que nós precisamos nos organizar para defender que não seja nada tão drástico, nós precisamos de apoio, e aí corri atrás de apoio de todo mundo que foi possível, de todos os lados que foi possível. A fala que a gente tem é que realmente é um interesse do governo, é isso, é aquilo, mas o grande problema é a forma com que está sendo feito aqui. Nós estamos discutindo patrocínio, né? A maioria dos municípios mineiros que fizeram, municipalizaram o 1º ao 5º ano. Aqui nós estamos vendo aí bochichos que vai pegar prédio de escola que tem até ensino médio, deixando professores de 6º ao 9º ensino médio em situação muito difícil, né? Hoje mais cedo o colega, o vereador professor Natanael, qual falou também do assunto aqui, eu quero até parabenizar, ele citou a possibilidade de permuta do prédio da superintendência com o SEMAI, que é um absurdo, o espaço totalmente diferente, mas, professor, eu ouvi absurdo maior. Eu ouvi, inclusive, que teve, uma medição para colocar onde é a Secretaria de Esportes. Eu acho que ninguém é louco a esse ponto, né? Eu acho que não existe a mínima possibilidade, porque se a gente pensar em estrutura, quantidade de servidores que a gente tem na nossa Superintendência Regional de Ensino, para ir para a Secretaria de Esportes, isso é um total desrespeito àqueles 56 servidores que tem na nossa superintendência. E o que a gente precisa pensar é que nós, inclusive, né, eu sou com muito orgulho servidor da rede estadual, essas pessoas que estão lá, tratados como algo descartável, são nossos colegas. São nossos amigos, são nossos, porque o cargo é passageiro. Nós vamos voltar para lá, nós vamos continuar sendo servidores lá, e eu acho que isso precisa ser pensado com o maior critério. E aí tem que deixar as bandeiras político-partidárias de lado, pensar que os cargos são passageiros e pensar que eles precisam de uma defesa. Nós não podemos deixar isso acontecer. Se vai para uma localização melhor, o prédio lá é antigo, está com problema no telhado, tem problema de estrutura para passar fiação elétrica, é patrimônio tombado, beleza, então vamos lutar todos, é hora de mostrar que existe esse diálogo, essa unidade, lutar todos para que eles vão para um lugar melhor, para ser uma referência regional, para atender os 7 municípios, como o colega Odirley ali citou agora há pouco. O colega Odirley deu ali exemplo de 2 escolas, olha que engraçado, né? As 2 escolas que ele citou como exemplo, que inclusive ganharam o prêmio Transformação Minas Gerais por usar as ferramentas digitais do trabalho remoto, uma do município de Iraí de Minas e outra
do nosso município, a Escola de Lomberes, são escolas que estão dentro do processo de municipalização para serem coabitadas. Uma escola que trabalha tão bem, observa a coerência. Para quem não sabe o que é coabitação, gente, aí eu convido, porque aqui eu já recebi vários convites dos colegas, vamos fazer isso, vamos junto, vamos ver o tanto que o trabalho é bom, então eu vou convidar vocês. Cruzeiro da Fortaleza tem uma escola coabitada desde 1997. Vai lá, mas não pergunta para quem está em direção, em cargo comissionado, em quem trabalha não, pergunta para a comunidade. Pergunta para a comunidade atendida como é ter dentro do mesmo prédio 2 diretores, 2 decisões diferentes, 2 pessoas pensando diferente. Gente, isso é uma tragédia anunciada para uma década. Isso vai fazer um regaço de uma década. Pensa uma escola grande como José Eduardo de Aquino, Amira Amaral. Pensa essa ideia. A primeira regra de coabitação é que o espaço tem que oferecer direção independente para o 1º ao 5º, para o 6º ao 9º ensino médio. E nós temos dentro do processo inúmeras escolas para serem coabitadas. A coabitação seria 1º ao 5º ano da rede municipal, 6º ao 9º ensino médio da rede estadual. Então isso não traz benefícios, e aí eu quero que seja, inclusive, tome o maior cuidado de se registrar isso na ata da casa, porque hoje a nossa Secretaria Municipal de Educação não tem estrutura para receber 13 ou 14 ou 12 ou 10 escolas a mais. Teria que ter um planejamento de como ela vai se expandir, teria que ter lá dentro o maior número de pessoas para esse acompanhamento, para esse apoio às escolas. Nós não temos condições hoje de absorver isso de uma vez. Essa quantidade de servidores que virão com adjunção ou não, porque tem que depender do querer do servidor e do querer também do executivo. Isso também é um problema que a gente vai enfrentar. E outra questão importante que nós não podemos deixar de falar aqui é que esses servidores, caso haja, inclusive, a retirada desse prédio de escola que tem até ensino médio, esses servidores correm o risco de cair numa escola lá da zona rural. Pensa bem, a única escola, né, eu não tenho conhecimento, porque eu não tenho documento, mas de acordo com os buchichos, a única escola que o município de Patrocínio não quer municipalizar é a Escola Estadual Dona Cotinha, que fica a 40 quilômetros da sede em estrada de terra. Mandar um servidor de final de carreira, quase se aposentando, para lá, gente, que humanidade, que sensibilidade que existe nisso. Eu queria entender, eu queria essas respostas, né? E a minha indignação, independente de qualquer coisa, é porque quem conhece um pouquinho da rede, com a quantidade de postos que esses últimos concursos deram, rede estadual não tem cargo hoje dentro da cidade. Nós temos aqui, eu sou, professora Eliane nós somos efetivos da rede estadual. Não existe cargo aqui dentro da cidade. Tem processo de designação no início do ano? Não tem praticamente. Por quê? É praticamente todo mundo efetivo. Então, se a gente toma esse prédio, né, de uma escola que tem até ensino médio, esses nossos colegas vão ser obrigados a picar seu cargo numa escola em outra, vão cair lá numa escola da zona rural. Gente, como isso vai ser difícil, como isso vai trazer transtorno na vida dessas pessoas em meio para final de carreira. Então, assim, o que eu estou pedindo é um pouquinho mais de transparência, de diálogo. Eu sei que aqui a região onde fica a escola da Austela, vários dos colegas aqui são votados naquela região e são majoritários daquela região, né? Será que a população daquela região... Eu trabalhei na escola da Austela em 2006, né? 2006. Já era uma luta daquela comunidade ter ensino médio. Agora, há 2, 3 anos que eles conseguiram, eles vão perder. E aí, não estou entendendo. E aí vão jogar esses alunos para onde? Gente, essa perda, ela é imensurável. Isso era um sonho para aquela comunidade. Então, deixar registrado, eu quero, né, pedir a maior atenção do colaborador ou da colaboradora que vai registrar essa ata, porque eu quero esse registro ipsis literis, tudo que eu falei aqui, registrado devidamente nessa ata, essa indignação, esse pedido de sensibilidade, tanto de vocês colegas, como do prefeito, como de todo mundo, porque é importante a infraestrutura, é importante o asfalto, tudo é muito importante, mas a sensibilidade com esses servidores e com essas comunidades é muito importante. Eles precisam ser ouvidos para ver se é de interesse.
Para início de conversa, Patrocínio nem era um município prioritário para a municipalização. Houve o interesse por parte do município. Então eram essas as considerações. Muito obrigado. Tenham todos um bom dia e uma boa semana.